Observe o seguinte, Lobão e Luana, até a década de 80 do século XX, essa não era uma questão colocada no Brasil. Havia os brasileiros e aí havia as formações de estrangeiros, da população que já vivia aqui, dos índios, a chegada depois dos escravos a partir especialmente da segunda metade do século XVI, aquela formação clássica do povo brasileiro que estão nos manuais desde o início, lá por volta de 1900, né? Você já encontra essa visão tal. Bem, isso se estendeu durante 8 décadas tal. A década de 80 trouxe esse multiculturalismo, que veio lá dos Estados Unidos, vai lembrar, a matriz é norte-americana, chegou ao Brasil. Observe que o processo, por exemplo, do negro na sociedade brasileira é muito diferente do processo negro na sociedade americana. São questões radicalmente distintas. Aqui nunca existiu uma Ku Klux Klan, por exemplo, né? O processo histórico foi diferente. No século XIX, boa parte da elite política do Império era mulato e negro. É difícil um grande escritor brasileiro do século XIX branco. Não há nenhum. Não há nenhum. Todos os escritores brasileiros que nós conhecemos, né, são brancos ou mulatos. Isso durante todo o decorrer do século XIX. E não havia nenhum que dizia autodeclaratório que era afrodescendente. Todos eram. Imagina o Machado de Assis dizer afrodescendente, ia ser uma coisa até chocante, né? Então, você observa Gonçalves Dias, Castro Alves. Se você for passar, né, a literatura brasileira, chegando ao começo do século XX, Lima Barreto, e vai indo, né? A grande questão é que essa concepção, ela chegou através dos Estados Unidos, e aí tem um papel, sem também ter visão conspirativa, da Fundação Ford. O papel da Fundação Ford, que normalmente é desprezado, é uma questão importante também a ser destacada. Ela começou a financiar todos esses movimentos em relação à questão dos negros, especialmente, com a visão norte-americana, né? Ou seja, essa visão, então, de que existe afrodescendência, expressão que nunca foi usada no Brasil, né? Essa expressão chegou no começo dos anos 80. Agora, veja a força desses grupos de pressão. Já entrou na Constituição em 88. Quer dizer, ela chegou pouco tempo depois, já estava no texto constitucional. E isso acabou se consagrando, essa partilha da sociedade brasileira por uma formação étnica, algo que nunca fez parte da história brasileira, né? Se a gente for pegar a segunda metade do século XIX, quando nós podemos dizer que existiu o Brasil, porque o Brasil mesmo, com esse formato, com essa concepção de uma história tal, é produto do segundo reinado de Dom Pedro II, a partir ali de 1840 tal. Aí que tem os hinos se popularizam, a música, os quadros que dão o papel da unidade nacional, tudo isso tem a ver com o segundo reinado. O curioso é que esse processo de integração do estrangeiro, que logo já era brasileiro, chegava, já aprendia a língua, né, e inclusive cortava os laços com o seu passado europeu, então essa era uma característica brasileira. O curioso é que essa coisa boa que nós temos, que essa incorporação de todos na formação da sociedade brasileira, a década de 80, a partir dos últimos 30 anos, fez o processo inverso. Ao invés de somar, dividiu. E esse processo de divisão acaba tendo ônus, porque veja o seguinte, essas tensões que nós temos hoje, elas não vão se encerrar em 2013, em 2014. E imagine, por exemplo, se nas eleições presidenciais de outubro do ano que vem, a oposição vence as eleições. É uma hipótese. A oposição vence as eleições. A pergunta é, como é que alguém vai conseguir governar em relação a esses problemas que nós apresentamos aqui, que é uma parte pequena do conjunto dos problemas do país? Como é que essa estrutura de Estado vai funcionar com a oposição? Quando você estruturou durante mais de uma década um Estado que é um Estado do conflito, não é um Estado que soluciona, que concilia com as contradições, que busca uma solução negociada. Não, é o Estado do conflito, que estimula o conflito. Então, você imagine se a oposição vence as eleições, toma o poder no dia 1º de janeiro de 2015 e vai governar. Agora, como é que vai governar com essa estrutura em que você, durante mais de uma década, estimulou dentro do Estado, não é fora do Estado, o que é pior ainda, é de dentro do Estado o conflito. Então a questão que se coloca é essa, quer dizer, nós estamos jogando com o futuro do país. Nós nunca nos odiamos tanto quanto nesses últimos 10 anos.
Ah, sim, sim. E há uma política de Estado feita para isso. E essa política ela tem vários tentáculos. Ela passa pelos tais movimentos sociais que são sustentados por verbas estatais, né? Verbas que, por sinal, não se dá qualquer justificativa dos gastos. Né? Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Nem para onde vai. Ela sai do tesouro, do tesouro público, do erário, e se distribui para os tais movimentos sociais que são eternos, que a liderança ela fica 10, 20, 30 anos. O caso clássico é do movimento MST. Vide, por exemplo, a invasão que fizeram agora nas propriedades do Vale do São Francisco, ali entre Petrolina e Juazeiro. É um verdadeiro absurdo. Né? Fizeram uma invasão, ocuparam as terras, tal, criou uma série de incidentes ali e tal. Então você tem e a justiça não faz nada e o Estado brasileiro menos ainda. Então você observa o seguinte: então você tem esses movimentos sociais, tem os sindicatos que também recebem fortunas e são braços do aparelho de Estado. O que é chamado pelo Reinaldo Azevedo de Al-Qaeda eletrônica. Você tem um conjunto de blogs na internet que faz estimula esse ódio em relação a quem discorda da opinião. Simplesmente a discordância é motivo de ódio. Você tem de eliminar o outro, você não tem de conviver com a diversidade. A diversidade é convivência. É uma parada de repressão política nato, né? Política e de medo, e de estimular o medo, o pavor, o terror. É uma espécie de ministério da verdade em grande escala, com os policiais da verdade a todo momento bombardeando, ou através da internet, ou através dos tais movimentos sociais, ou através dos braços de sindicato, através do parlamento, em suma, uma pressão e estimulando sempre essa questão do conflito, quando o papel do Estado, e aí vem a questão legal e constitucional, é a representação de todos, né? E o governo é eleito por uma parte dos eleitores, mas ele representa a todos. Agora, a grande questão é que a estrutura dos três poderes brasileiros, eu acho que me parece uma questão importante, ela não é ruim, a estrutura do Estado democrático de direito. O problema é que ele não funciona. E não funciona porque a questão central está ali em Brasília, a questão da nomeação. Por exemplo, quem nomeia os ministros para o Supremo? É o presidente da República. O Senado somente chancela. Para o STJ, é o presidente da República. Para outros tribunais, ou é o presidente. Então, a grande questão é que a impressão que dá é que nós estamos com uma estrutura que é imune à transformação. Ela é uma coisa, usando uma imagem geológica, é um poder petrificado. Eu acho que e essa angústia de todos. As pessoas ficam angustiadas, as pessoas detectam os problemas, querem mudar, mas essa estrutura impede, ela é mais poderosa que o desejo do conjunto das pessoas que querem fazer alguma coisa, detectam os problemas. Então, nós vivemos uma crise, provavelmente a crise mais séria da República Brasileira é o momento que nós vivemos.